Bom, pessoal, dando continuidade, então, esse conteúdo de seleção de métodos e instrumentos para levantamentos geodésicos, né? Vamos ver, então, agora a questão da altimetria, né? Então, na verdade, implicitamente, a gente já estava abordando, né, a altimetria ali, né, nos vídeos anteriores, porque, claro, o GNSS é um posicionamento tridimensional, né, só que a altitude elipsoidal em relação ao elipsoide, enfim. E a estação total também, né, ela permite ali o nivelamento trigonométrico, né, então, fazendo aí o método polar, estação livre, poligonais, enfim, a gente também já tem ali, né, como obter a altitude ali em levantamentos com estação total, né, então ambos podem ser aí tridimensionais, tá, tanto o GNSS quanto a estação total. Então aqui, na verdade, o que a gente vai ver, né, a gente vai ver a questão de quando o tipo de altitude que a gente necessita trabalhar, né, é a tal da altitude normal, tá, então é o tipo de altitude física, né, atualmente adotada pelo SGB, pelo Sistema Geodésico Brasileiro. Então, relembrando rapidamente, claro, né, se a gente tem um ponto lá na superfície topográfica, né, a gente pode ter aí dois tipos de altitudes, né, para esse ponto, vinculadas ao SGB atualmente, né. Uma delas é a altitude elipsoidal, tá, Hzinho, né, que vai ser a distância do ponto até o elipsoide, né, até o elipsoide ali do Sirgas 2000, né, o GRS 80, enfim, é a altitude fornecida, né, pelo GNSS, é a altitude ali que as estações da RBMC, né, e os pontos SAT da rede passiva possuem, enfim, né, mas essa altitude geométrica, né, sem significado físico. Ou a altitude normal, né, que é essa distância do ponto até o quase geóide, né, contada aqui pela vertical normal do ponto, né, não é rigorosamente igual à vertical, porque a gente não está falando de geóide, a gente está falando de quase geóide aqui, né, enfim. Então, detalhes aí, né, a gente já viu a exaustão aí, né, ao longo da disciplina, né, para quem precisar dar uma revisada. Então, quando que a gente vai precisar, né, necessitar trabalhar com esse tipo de altitude, com a altitude, então, normal, né, vinculada aí ao datum altimétrico, né, do SGB, tá? Então, quando utilizar, né? Então, basicamente, quando a gente necessita, né, desse aspecto físico, né, das altitudes, né, então, mais do que das altitudes, né, dos desníveis, né, das diferenças de nível, né, como, por exemplo, obras de engenharia, né, então, a gente pode considerar ali que a água e outros fluidos, né, elas fluem por gravidade, né, então as diferenças de nível aí estão associadas ao campo gravitacional terrestre, né, enfim. Então necessitamos de altitudes com esse tipo de significado físico, né, como a normal, ou, né, mais rigorosamente, como a ortométrica, né, enfim. Então, obras de engenharia, né, então quando eu necessito ali de um significado físico associado às altitudes, né, que não é o caso do GNSS, né, não é o caso das altitudes elipsoidais, que elas são meramente matemáticas, né, geométricas, enfim, não tem nenhum significado físico, né, não estão associadas aí ao campo gravitacional terrestre, tá? Ou quando, claro, né, alguma normativa, enfim, né, então quando o tipo de serviço que eu estou fazendo, né, deixa explícito que eu necessito das altitudes normais, né, então altitudes vinculadas ao datum vertical do Sistema Geodésico Brasileiro, né, do SGB. Então, atualmente ali o marégrafo de Mituba, porém com altitudes normais, né, e não mais altitudes normais ortométricas. Então, enfim, um exemplo é o caso das redes de referência cadastrais municipais, né, RRCM. Então, na versão recente mais recente da 14166 diz que o ponto, né, o ponto da rede, ele tem que ter uma das duas altitudes, né, ou a elipsoidal ou a normal. Se for com o posicionamento GNSS, beleza, ele tem a elipsoidal, né, ele tem que ter pelo menos uma, né, pode ter as duas também. Enfim, então se for com GNSS, beleza, ele já tem a elipsoidal. Mas se for com estação total, por exemplo, né, aí não tem jeito, aí tem que ser a altitude normal, tá? Seja via nivelamento trigonométrico, né, como aqui indicado nessa figurinha, né, o prisma ali, seja via geométrico, enfim, nivelamento geométrico, enfim. Mas ele necessita, então, ter essa altitude, né, normal, né, vinculada aí ao SGB, vinculada às RNs, as referências de nível, né, do Sistema Geodésico Brasileiro, tá? Bom, e quando que a gente não necessita, né, trabalhar com essas altitudes normais, né? Então, quando que a gente pode negligenciá-las, por assim dizer, né? Então, claro, né, a primeira questão ali, quando a gente está fazendo um levantamento plano altimétrico, né, a gente quer fazer uma modelagem 3D, por exemplo,
em locais com baixo gradiente aí do geóide ou do quase geóide, né, enfim. Então, por exemplo, nessa situação, né, eu estou fazendo aqui um levantamento planimétrico com estação total. Aqui vamos considerar que a gente tem ali o plano topográfico, né, então ali horizontal aqui em preto, né, e aqui em azul quase geóide, né. Então nota que esse gradiente muito, muito pequeno, né, então o quase geóide praticamente paralelo, né, ao plano topográfico nessa região. Então o que isso significa na prática, né? Significa que os desníveis, né, que eu vou obter aqui no plano topográfico, né, da estação vão ser praticamente iguais aí aos desníveis que eu iria obter, né, se eu fosse fazer rigorosamente aí a determinação das altitudes normais, né. Então, ao invés aqui de simplesmente habitar a cota arbitrária. Então, claro, a altitude em si pode ter diferença, né. Então, eu arbitrei aqui uma cota 50, por exemplo, né, mas a altitude normal ali do ponto seria, sei lá, 30. Né? Então dá 20 metros de diferença, bastante coisa. Né? Só que essa diferença é praticamente constante, né? Então o desnível, a diferença de nível do ponto de estação para cada ponto levantado vai ser a mesma, né? Se a minha superfície de referência for aqui o plano topográfico, né, com a cota arbitrária ali, enfim, ou se for o rigorosamente quase geódico, porque o gradiente é muito pequeno, né? Então vamos por aqui que vai dar uma diferença aqui de no máximo 1, 2 centímetros, né? Que está mais ou menos dentro aí da precisão esperada, né, do nivelamento trigonométrico, enfim. Ou mesmo com o GNSS, né, eu vou fazer um levantamento planimétrico com o GNSS, com o RTK, né, com o rover, enfim, né, então segundos por ponto ali, né, produtivo também, e vou ter altitudes elipsoidais, né. E aí esses desníveis elipsoidais que eu vou obter, né, a gente pode trocar aqui o plano topográfico pelo elipsoide na figura, né? Então, se é uma região com baixo gradiente do quase geóide, enfim, então a altitude é diferente, né? A altitude elipsoidal ou a altitude normal. Mas o desnível, a diferença entre duas altitudes, né, vai ser praticamente igual ali, né? Porque o gradiente é baixo, enfim. Então, se eu só estou interessado nos desníveis, né, não estou interessado, né, num referencial altimétrico absoluto, né, como é o datum vertical da SGB, eu só quero saber os desníveis, as diferenças de nível, quem é mais alto, quem é mais baixo, quanto mais alto, quanto mais baixo, enfim, para fazer uma modelagem tridimensional do terreno, por exemplo. Então, nesse tipo de situação, eu posso negligenciar, né, em locais de baixo gradiente do geóide, né, do quase geóide, eu poderia negligenciar essa vinculação, né, às referências de nível, né, às altitudes normais do SGB. E aí, claro, vai depender da localização geográfica, né, então tem locais onde o quase geóide tem uma maior variação, tem locais onde ele tem uma menor variação, praticamente plano, vai depender principalmente da extensão da área levantada, né, claro, quanto maior for a extensão, né, mais difícil vai ser, né, dessa diferença não ser significativa, enfim, então uma série de fatores aí. Mas em geral, né, levantamentos aí em poucas dezenas, centenas de metros, enfim, né, o gradiente do quase geóide tende a ser aí, né, muito pequeno, né, dependendo da precisão ali, se é no nível centimétrico, enfim, ele pode ser negligenciado, tá? Ou quando, claro, né, eu tenho que fazer um levantamento vinculado a um datum vertical local, né, então um determinado local lá, né, seja um município, né, seja ali uma obra, né, enfim, eles têm um datum altimétrico próprio ali, não está vinculado ao SGB, né, e aí eu tenho que fazer o meu levantamento vinculado àquele datum local ali, né, para que eu tenha compatibilidade, né, com os demais projetos desenvolvidos ali naquela região, né. Aqui então está um exemplo, né, então das diferenças de nível aqui, né, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né, e pelo IBGE numa determinada região lá, né. Então, por exemplo, né, tinha esse datum local, né, que seria o zero ali, né, pela ANEEL, tá, mas a altitude normal, vamos assim dizer, daquele ponto, né, então vinculado ao datum vertical do SGB, do IBGE, seria 8,10 metros, né. Então, por exemplo, qual seria a média das enchentes, né? Então, pela ANEEL seria ali, considerando o zero ali, né, seria 8,46 metros, né? Mas para o IBGE, né, essa cota, essa altitude, né, da média das enchentes teria que somar 8,10 metros, né? Então, de 8,46 vai para 16,56, né? Mais essa diferença de 8,10 metros. Então, enfim. Então, dependendo da situação, pode ser que eu trabalhe num datum vertical local, tá? Ali daquela obra, daquele município, enfim, né? E aí não necessariamente eu preciso fazer a amarração, né, ao SGB, tá? Outras situações, né, enfim, que a gente poderia trazer aí, vamos, sei lá, por exemplo, né, um levantamento RTK ali, né, não vou nem falar
o caso do operador com rover, pode ser até mesmo de um drone ali, né? Então, enfim, ali não faz sentido, né? Não faz muito sentido, né? Determinar a altitude normal ali do ponto base e determinar a altitude normal ali do drone que está lá voando, né? Eu posso perfeitamente trabalhar com a altitude elipsoidal, que vai ser a altitude fornecida ali pelo posicionamento, né? GNSS, RTK, enfim, sem grandes problemas aqui, né? Não faz muito sentido eu querer saber qual que é a altitude normal, qual que é a distância do drone ao quase geóide ali em tempo real no levantamento, né? Enfim. Outra situação é na questão da divisa de imóveis, né? Então, a gente no IFSC defende, né, que o cadastro deve ser apoiado em parcelas bidimensionais, né? Então, claro, a gente pode fazer o levantamento plano e altimétrico, né? Se a gente está com o GNSS, se a gente está com a estação total, consegue determinar uma altitude ali para o ponto, né, de divisa, beleza, né? Não tem problema. Só que não associar, né? Não vincular essa altitude ali à divisa, né? Então, enfim, a divisa não pode ter esse aspecto tridimensional, porque a gente vai ter uma série de problemas, né? Então, aqui, por exemplo, né, a gente tem uma situação que o relevo, né, ele não é plano, né, enfim, então, aonde que a gente vai amarrar essa altitude, por exemplo, né, então, ali, um terreno, a linha da via aqui, ela não é plana, né, enfim, então, se a gente considera um vizinho, a gente teria ali, né, um local de amarração diferente, se a gente considera outro vizinho, a gente teria outro, né, então, enfim, o próprio muro ali teria uma terceira, né, então, aí aqui a gente tem uma série de problemas, enfim, a gente tem artigos no Cobrar que a gente comenta melhor essas questões, né? Mas levantamentos de divisa, né, de imóveis, né, beleza, quando tem ali a altitude elipsoidal do GNSS, pode registrar aquela informação, né, se eventualmente partiu de um ponto da rede de referência cadastral municipal que tinha altitude normal, também pode registrar aquela informação, mas não necessariamente condicionar, né, o vértice de divisa ali a ter esse caráter tridimensional, né, tem também uma altitude associada, né, porque o vértice pode mudar, né, o muro aqui pode ser destruído, enfim, e aí se a gente tem que obrigatoriamente respeitar aquela altitude, a gente pode ter aí uma série de problemas, tá? Então, de forma geral, seriam essas, né, as considerações. Agora vamos ver então a questão dos métodos de levantamentos altimétricos, então, né. Então, atualmente, o que a gente tem? Claro, temos o nivelamento geométrico, né, então é um dos métodos mais clássicos que nós temos aí, né, de levantamentos, né, resistindo aos séculos aí, né, um dos mais antigos que nós ainda utilizamos, né, e o mais preciso, né, então, sem dúvidas aí o mais preciso, né, então, utilizando ali o nível e as miras, né, idealmente o nível a uma equidistância, né, da ré e da avante, né, da mira à ré e avante, enfim, e vai se fazendo ali o transporte de altitudes pelo nivelamento geométrico, né, com uma precisão aí milimétrica, né, então até mesmo aí mantém, né, essa precisão milimétrica por quilômetros de nivelamento, né, dependendo aí do equipamento e das técnicas utilizadas em campo, né, então, enfim, o nivelamento geométrico, o mais preciso. O nivelamento trigonométrico, que é esse que vem com a estação total, né? Então, a estação total mede a distância inclinada, mede o ângulo zenital da visada, né? E com essas informações ela consegue determinar ali o desnível, né? Do centro da estação para o centro do prisma, né? Sabendo ali também a altura da estação, medida com uma trena e a altura do prisma, né? Então, seja pelo bastão graduado, seja por uma trena também, enfim, a gente consegue determinar então o desnível, né? Então, a diferença de nível aí do ponto de estação para o ponto levantado, né? Então, nivelamento trigonométrico com a estação total. Nivelamento GNSS absoluto, né? Então a gente determina a altitude elipsoidal com o GNSS, Hzinho, e aí utiliza algum modelo conhecido, né? Algum modelo do geóide ou do quase geóide, enfim, para esse ponto, né? Para esse local. Então, pela posição a gente consegue determinar então qual que seria ali a ondulação geoidal, né? Ou a anomalia de altitude, enfim. E com isso a gente conseguiria obter então seja a altitude ortométrica, né? Hzão vinculado ao geóide, seja a altitude normal ortométrica, né? Vinculada ao quase geóide. Enfim, o princípio é o mesmo, né? O que vai mudar é a informação fornecida, se é a ondulação geoidal ou se é a anomalia de altitude, né? Então, nivelamento de GNSS absoluto. Né? Atualmente a gente tem um modelo, né, geoidal para o Brasil, que é o MapGeol 2015, né? Embora a gente ainda não tenha um modelo para anomalias de altitude, né? Então vinculadas ao quase geóide, né? Enfim, mas temos o MapGeol, então 2015, na sua versão mais recente. E claro, se eu usar dois receptores GNSS, né, aí eu posso fazer o nivelamento por satélite GNSS, né, agora pelo método relativo, né, então
Basicamente, eu preciso do ponto que eu quero, né, obter a altitude normal, e eu preciso ali de um ponto base, né, esse ponto base ele tem que ter tanto a altitude elipsoidal, Hzinho conhecida, quanto a altitude normal, né, Hzão conhecida, tá? Então, tendo as duas altitudes, né, eu consigo ali, né, assumindo um paralelismo, né, entre o quase geóide real e o quase geóide do modelo que eu estou usando, né, por exemplo, uma MapGeol 2015, enfim, eu consigo determinar, então, a altitude normal, né, do meu ponto rastreado pelo GNSS, dependendo da precisão relativa do modelo, né. Então, no caso do MapGeol 2015, né, essa precisão é da ordem de 2 ppm, né, 2 milímetros por quilômetro, para esse método relativo, e de 17 centímetros, né, 170 milímetros para o absoluto. Tá? Isso para o Brasil inteiro, né, o modelo gratuito, enfim. Então, também tem essas duas formas de nivelamento pelo GNSS, né. Claro, antigamente tinha o nivelamento taquiométrico, né, utilizando o teodolito ao invés de estação total, né, onde a distância não era medida, era obtida indiretamente, né. Mas, enfim, hoje em dia é em desuso, né. Então, hoje em dia a estação total aí é mais produtiva e tem uma precisão melhor, né, do que esse nivelamento taquiométrico dos teodolitos, né. Mas, enfim, eventualmente, em questão de concurso público, algo assim, ainda vocês podem se deparar com um nivelamento taquiométrico, né. E tem mais uma curiosidade, né, que eu gostaria de trazer aí, que eu fiquei sabendo por uma palestra do Roberto Luz, pesquisador, né, do IBGE em geodésia, enfim, que ele ministrou lá na UFPR, né, na pós-graduação lá, e o Rovani, nosso professor lá, né, pôde assistir, enfim, que é a questão da travessia, né, de corpos d'água, como rios, né, de grande extensão, né. Inclusive foi o caso aqui utilizado aqui em Florianópolis, né. Então eu pensei, né, que tinha sido um nivelamento geométrico pela ponte Hercílio Luz ali, né, mas não seria possível pela instabilidade da ponte, né. Então, o que eles fazem nesse tipo de situação, né? Eles fazem uma espécie de nivelamento trigonométrico modificado, né, por assim dizer, né, porque não é o nivelamento trigonométrico, né, mas também não é o geométrico, né. Então, na época, claro, né, eles utilizavam um nível, né. Só retomando aqui, então, eles utilizavam na época um nível, né, um rio de N3, por exemplo, né, de altíssima precisão, e aí o método consistia o seguinte princípio, né, eu instalava o nível aqui, né, numa margem ali, né, do rio, por exemplo, né, fazia uma visada ré ali, e aí na outra margem, né, tinha-se ali a mira graduada, só que ela está numa distância muito longa, né, então aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente está falando aí de um vão de 800 metros, né, então não dá para fazer o nivelamento geométrico convencional, né, não dá para fazer a leitura na mira ali, porque ela está muito longa, né, o nivelamento geométrico são para visadas muito menores. Então se colocava essas placas, né, em leituras cheias da mira aqui, né, bem no centro, enfim, e aí o nível, né, claro, por definição, né, ele não é que nem o teodolito, né, e a estação total, né, que ele consegue ali fazer visadas inclinadas, né. Então tinha um parafuso aqui específico, né, do N3 que permitia, né, eu fazer essa inclinação da luneta para fazer as leituras, né. Então se fazia ali as leituras, né, e se registrava, enfim, né, nessas placas em leituras cheias, né, e fazia no centro também, né, com o nível na horizontal, e aí fazendo isso para esse lado do rio e também para o outro, né, tinha que ser visadas recíprocas e simultâneas, né. Então recíprocas, né, nos dois lados, né, usando as mesmas miras, e simultâneas ao mesmo tempo, né, para minimizar aí uma série de efeitos sistemáticos em comum, como por exemplo a refração, né. Então imaginem aqui, né, uma visada de 800 metros, até mais, né, o IBGE chegou a ir até 3,5 km, se não me engano. Então imagine uma visada de 3,5 km sobre o alto mar, né? Então imagine o efeito da refração atmosférica, né, que atuava ali, né, enfim. Então, visadas recíprocas e simultâneas para minimizar uma série de efeitos, como essa figurinha dá a entender, né? Então um está visando aqui, né, e o outro está lá do outro lado da margem visando também, né, para se conseguir fazer essa transposição, tá? Então não é nem um nivelamento geométrico, né, e nem um nivelamento trigonométrico, um nivelamento trigonométrico modificado, por assim dizer, né. E o IBGE aí fez, né, várias travessias nesse sentido, incluindo a primeira, se eu não me engano, até foi aqui em Florianópolis, né. Então é curioso, né. Então tem uma RN
na ilha de Florianópolis, que não foi determinada por nivelamento geométrico, né, foi determinada por esse método, e a partir dela se seguiu com nivelamento geométrico para o restante da ilha, tá? Então, enfim, esse nivelamento trigonométrico modificado, né, para situações específicas como essas aqui, né, então não tem como fazer o nivelamento geométrico, porque a visada é muito longa, mas eu ainda quero a alta precisão, né, que o trigonométrico não iria entregar, né, então aqui eu consigo ficar no milímetro ainda, né, em alguns quilômetros, né, enfim, então quase tão preciso quanto se eu fosse fazer pelo nivelamento geométrico convencional, tá. O IBGE tem até um documento lá que ele mostra estudos de caso e tudo mais, né. Conseguia ficar numa ordem de precisão de 4 milímetros por quilômetro, se eu não me engano, tá? Enfim. E aí, mais recentemente, né, claro, pode ser feito com estação total também, né? Então, na verdade, foram os norte-americanos, né, os primeiros a desenvolver essa técnica, enfim, e recentemente, né, então, utilizando estações totais de alta precisão, né, claro, ali com uma alta precisão ali, né, é possível, então, substituir esses níveis, né, esses níveis clássicos, aí, como viu de N3, né, por estações totais, né, e fazer essas leituras, modificando ali também o alvo, né, enfim, modificando os procedimentos, porque uma estação total não é igual a um nível, né, enfim. Mas é possível fazer esse tipo de nivelamento trigonométrico modificado atualmente, né, também com estações totais aí de alta precisão, né. Então, claro, né, não é um método que vai ser utilizado aí no dia a dia do profissional, né, então tem que ter um pessoal treinado para isso, né, como era o pessoal do IBGE, mas vale o registro histórico aí, né, vale o comentário, porque é um método que tem que ser usado, né, quando eu quero fazer esse tipo de transposição, ou até mesmo, eventualmente, se ela chegar numa ilha, por exemplo, né, eu não quero que a ilha tenha uma altitude um datum local lá, por exemplo, né, então, enfim, dependendo ali da distância da ilha, né, então, em alto mar ali e tal, eu poderia, de repente, utilizar essa técnica, né, para fazer essa transposição. Bom, então é basicamente esses, né, que a gente tem, o geométrico com nível, o trigonométrico com a estação total e o GNSS, né, absoluto ou relativo com o GNSS associado a algum modelo conhecido. Bom, falando então sobre os equipamentos, né, então o nível, esse equipamento associado ao nivelamento geométrico, né, claro, a gente tem os níveis óticos, né, mais antigos, né, bem como aí os níveis digitais mais modernos, né, enfim. A precisão nominal desses níveis, né, então ela varia aí de 0,2 milímetros por quilômetro, né, que é a precisão do N3, né, e também de níveis mais recentes aí como o LS10, né, então no duplo nivelamento, né, então assumindo um nivelamento com contranivelamento, por exemplo, né, então duplo quilômetro de nivelamento. Então 0,2 milímetros por quilômetro, né, então, ou seja, 1 milímetro a cada 5 quilômetros, né, é uma altíssima precisão, claro, tomando toda uma série aí de cuidados especiais, né. Esses seriam os mais precisos, né, mas o nível também pode ir até cerca de 5 milímetros por quilômetro, né. Foi o que eu encontrei aí pesquisando alguns manuais aí, né. Pode ser que tenha eventualmente um pouco pior do que isso, mas enfim, né, fica nessa ordem de milímetros por quilômetro, né. Então é um equipamento em geral aí, né, de alta precisão, tá. Claro, tem cuidados especiais, né, então o tipo da mira, né, vai interferir, né, se é uma mira ímbar, né, ou se é uma mira convencional, né, às vezes o tipo da leitura também, né, tem uma precisão para essa leitura ótica que a gente faz, né, ou para a leitura digital ali, né, fazendo processamento do sinal no código de barras, enfim, a questão do nível ser de placa plano paralelo ou não, tudo mais, né, enfim. Até a gente até comenta, né, um pouco sobre isso na aula dos levantamentos vinculados ao SGB, né, que é justamente isso, como é que eu faço para implantar RNs, referências de nível vinculadas ao SGB, a gente comenta um pouquinho dessas questões do nivelamento de alta precisão, né. Aqui o tripé rígido, por exemplo, né, não extensível, né, no mínimo 6 kg, né, o IBGE recomenda, né, então, para garantir a estabilidade, né, as sapatas, né, para a gente apoiar a mira aí, a questão da reverberação, né, do solo ali, cuidados com a questão da temperatura, né, do levantamento, né, não fazer leituras muito baixas na mira, etc, enfim. A estação total, né, aí ela tem, a estação total já é mais difícil da gente definir uma precisão, né, a estação total tem uma precisão angular e uma precisão linear, né, uma precisão para leituras angulares e outra para leituras lineares. Agora, qual que é a precisão do nivelamento, né, do nivelamento trigonométrico da estação total, né, e não tem essa informação no manual, né,
Por quê? Porque vai depender de uma série de fatores, vai depender de quanto que é o valor desse ângulo zenital, tá? Vai depender de quanto que é o valor dessa distância, vai depender do número de estações que eu estou considerando ali, né? Se estou fazendo uma visada muito longa, se vou dividir ali em 3, 4 visadas menores, né? Enfim. Mas a gente pode chutar aí, eu fiz simulações na nossa planilha que a gente tem do Excel de propagação de erros, tá? Pegando os equipamentos mais precisos, menos precisos, né? Variando a distância, variando o ângulo cenital, enfim. A gente pode colocar aqui que vai ficar mais ou menos nessa ordem, tá? De 10 a 50 milímetros por quilômetro, né? Então, de 1 a 5 centímetros por quilômetro, né? Então, notem que é um outro grau de precisão, né? Não tem aquele nível de precisão que a gente geralmente tem com o nivelamento geométrico. Aqui a gente já está falando, já parte do centímetro, né? Por quilômetro, enquanto o nível ali a gente consegue ficar ainda nos milímetros, né? Por quilômetro, tá? Só que é muito mais produtivo, obviamente, né? E o GNSS vai depender muito tanto do rastreio, né? Então a altitude normal vinda do nivelamento GNSS, ela vai depender da qualidade da minha altitude elipsoidal vindo do rastreio, e aí pode variar, né? Pode ser no milímetro, pode ser no centímetro, enfim. Então aqui, por exemplo, né, para um receptor GNSS convencional, como a gente já viu, né, a precisão vertical aí do relativo estático pós-processado é de 3,5 milímetros mais 0,4 ppm, né? Se for RTK, uma outra precisão, se for PPP, outra precisão, enfim, vai depender do método de rastreio empregado, né? Mas não só do receptor, como também do modelo que eu estou adotando, né? Então, por exemplo, o MapGel 2015, né, tem essa precisão absoluta, né, de 17 centímetros e relativa aí de 2 ppm, ou 2 milímetros por quilômetro, né? Então, notem, né, 2 milímetros por quilômetro, né, a gente pode dizer que é uma alta precisão, né? Então, aí, de repente, equiparável a alguns níveis, né, do nivelamento geométrico, né? Mas tem uma restrição aqui, né? Então a gente tem que partir de um ponto que é um RN e um SAT, né? É uma referência de nível e um ponto com altitude elipsoidal conhecida, né? Então é diferente, né? A nossa restrição fica muito maior aqui, né? O nivelamento geométrico basta a gente partir de um RN, né? O nivelamento GNSS pelo método relativo tem que ser tanto um RN, uma referência de nível, quanto um ponto SAT, né? Um ponto com altitude elipsoidal conhecida. Então restringe muito mais a aplicação, tá? Enfim, e claro, a tendência do MapGel é ir melhorando, né? E sei lá, eventualmente pode ser que a gente tenha algum município aqui no Brasil que tenha o seu modelo local que tenha uma qualidade ainda melhor, né? Do que a do MapGel, né? Tanto no absoluto quanto no relativo. Enfim. Aqui só a estação total a gente já viu, né? O grau de precisão vai até 0,5 segundos, né? Na angular e 0,6 milímetros mais 1 ppm na linear, enfim. Mas no nivelamento trigonométrico a gente teria que combinar, né, essas duas informações ali para ter a questão do desnível, né. Então esses seriam os principais equipamentos que nós temos hoje em dia, né. Então, basicamente o GNSS é a estação total que a gente já viu, né, nos vídeos anteriores aí, né, mas também o nível, né. Então o nível ainda não caiu em desuso, né, e enquanto ele tiver esse grau de precisão, né, que não é comparável aí do GNSS da estação total, enfim, ele não vai sumir de cena, né? Pode perder espaço, mas não vai sumir de cena, né? Bom, fontes de erros, né, e alguns cuidados, então, que a gente tem que ter nos levantamentos altimétricos. E aí, claro, tem uma série deles que vocês já viram nas disciplinas de altimetria aqui do curso. A gente dá uma pincelada também ali nas aulas de levantamentos vinculados ao SGB, né, e das redes ali, né, da RRCM. Mas aqui, enfim, só para enfatizar alguns dos principais, né, tem a questão do não paralelismo das superfícies equipotenciais, né, inclusive pelo fato da Terra ser achatada, né, então ali ter um raio polar menor que um raio equatorial, né, então a superfície de nível associada ao campo da gravidade, né, elas vão ser mais próximas, né, elas vão ter um gradiente maior lá nos polos, a gravidade é maior nos polos, né, e vão ter um espaçamento maior, um gradiente menor no Equador, a gravidade é menor no Equador, enfim. Tem como o nivelamento, né, a gente instala o nível pela vertical, as miras também, né, enfim, isso acaba afetando, né. Então aqui um exemplo de situação, né, então a gente tem aqui as várias equipotenciais, né, então a gente quer sair do ponto A e chegar no ponto B, né.
Então, vamos supor que a gente instala o nível aqui, né, e a mira aqui no A, né, e a ré e a avante aqui, né, nesse ponto aqui em azul, enfim, a gente consegue determinar esse desnível, né, essa diferença de nível do ponto A para esse ponto. Aí a gente segue no nivelamento geométrico, né, eu posiciono o nível aqui, a mira ré aqui, a mira avante aqui, enfim, tem mais esse desnível parcial, né. E aí, por fim, né, a gente posiciona o nível mais ou menos nessa situação, né, então a mira a ré aqui, né, e a avante finalizando no ponto B. A gente consegue determinar mais esse desnível parcial em vermelho, né. Então, qual que é o desnível, né, de A para B? É o somatório aí desses três desníveis parciais que a gente mediu via nivelamento geométrico, né. Então, pelo não paralelismo das equipotenciais, né, ó, não vai coincidir com o desnível real, né, vamos assim dizer, o desnível rigorosamente ortométrico, né, que seria ali, né, de A para B, aqui contando aqui, né, ao longo da vertical, tá? Então, como é que a gente corrige isso, né? Então, com gravimetria, né? Então, fazendo observações de valores da gravidade, enfim, né, para poder fazer essa modelagem adequada, né? Negligenciando isso, a gente pode ter aí um efeito aí de alguns milímetros por alguns quilômetros, né? Pode não parecer muito, mas se a gente for considerar que o nivelamento geométrico tem esse grau de precisão, né, de milímetros por quilômetro, que o Brasil tem 4.000 quilômetros de extensão, né? Então, obviamente, esse efeito pode ficar bastante significativo se negligenciado, né? Então, enfim, por isso que o IBGE tem aí também campanhas de gravimetria, né? A rede gravimétrica aí, né? Associada. Claro, não é algo que o profissional do dia a dia vai fazer, né? O técnico em agrimensura formado, né? Enfim, mas é importante a gente ter em mente que também é uma fonte de erro, aí, né? Principalmente para levantamentos de grande extensão, né? Como o caso do Brasil, né? E de alta precisão, como o caso do nivelamento geométrico, né? Então, essa questão do aspecto físico, né? Da gravidade, enfim, vai influir, né? Esse nivelamento geométrico, se a gente for considerar um nivelamento rigorosamente, né? Ortométrico, com significado físico e tudo mais, né? Outra questão é a curvatura da Terra, claro, né? A curvatura da Terra vai afetar a planimetria, mas também vai afetar a altimetria, né? Então a Terra não é plana, né? Então se a gente considerar que a extensão do plano topográfico, né, a partir do ponto de estação, né, para visadas muito longas, enfim, a gente vai ter um tipo de desnível que não vai corresponder ao desnível real, que é o desnível considerando que a Terra tem a sua curvatura, né? Então, enfim, no nivelamento geométrico a gente consegue, né, minimizar esse efeito com as visadas equidistantes, né, a ré e a avante, mas no nivelamento trigonométrico a gente tem que tomar cuidado, né, essa correção tem que ser aplicada, né, porque a gente tem um ponto de estação e um ponto visado, né, a gente não posiciona o equipamento aqui na metade do caminho, né, para compensar esse erro. Então, visadas muito longas aí, né, de centenas de metros, por exemplo, tem que aplicar, então, essa correção da curvatura da Terra, tá? Outra questão é o desvio da vertical, né? Então, afeta a planimetria, como a gente já viu ali em levantamentos com a estação total, mas também, claro, vai afetar a altimetria, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um nível, né, nivelado pela vertical, né, as miras, né, niveladas pela vertical nos locais. Enfim, o que acontece, né? O desvio da vertical, né, o que ele vai produzir na prática, né? Então, a gente vai ter as leituras aí vinculadas a vertical, né, que seriam diferentes, né, das leituras de fato vinculadas à normal, né, então tanto a ré quanto a avante, né. Então os desníveis, né, obtidos com o nível ou com a estação total, né, vão ser diferentes dos desníveis elipsoidais, né, devido ao desvio da vertical. Então por esse motivo na NBR 14166, né, as altitudes elipsoidais só podem ser determinadas por GNSS, elas não podem ser determinadas com transporte aí, né, de altitudes com nível ou com estação total, tá? Pela questão do desvio da vertical, né? Então, se eu fizer isso para centenas de metros, poucos quilômetros, enfim, obviamente esse efeito vai se acumulando, né? Um efeito sistemático aí, que em geral é negligenciado porque a gente não conhece, né, o desvio da vertical, enfim, não tem essa prática, né, de fazer essa correção dele, né, com o grau de precisão necessário, porque em geral são poucos segundos, né? Só que são poucos segundos que vão acabar fazendo diferença justamente pela alta precisão envolvida, né? Então, se o equipamento tem precisão de 1, 2 segundos, né? 10 segundos de desvio da vertical, obviamente, vai afetar, né? Então, enfim. Então, o desvio da vertical também vai afetar as determinações altimétricas, né? Então, por isso que para altitudes elipsoidais, o ideal é que sejam determinadas somente via GNSS, né? O GNSS não faz leituras a ré e avante, o GNSS não mede ângulo e distância, né? Então, ele tem um funcionamento completamente diferente do nível e da estação total.
Então, embora o receptor GNSS lá também seja nivelado pela vertical, né, o efeito do desvio da vertical é muito menor no rastreio GNSS do que aí, né, nas medições com nível e estação total, tá? E aí, claro, quando a gente está usando o nivelamento por satélites, aí tem toda aquela fonte de erro sistemático do GNSS na altitude elipsoidal, né? Erro orbital, erro do relógio, dos satélites, né? Troposfera, ionosfera, multicaminho, perda de sinal, centro de fase da antena, né? Enfim, toda aquela série de efeitos sistemáticos aí, né? Que tem que estar atento no GNSS, qual foi o método utilizado, RTK em rede, estático de longa duração, né? PPP com efemérides finais, ou né, não foram as finais, né, foram as rápidas. Se eu estou usando mais de uma base, né, para ter um ajustamento ou não, no relativo, enfim, né, se é o PPP em tempo real, né, então toda essa série de questões aí, né, que vão afetar a altitude qualidade da altitude elipsoidal, bem como o modelo, né. Então, claro que a gente não vai ficar revisando, né, porque a gente já teve várias aulas, né, sobre o nivelamento por satélite GNSS. Mas qual que é a qualidade do modelo, né, seja o seu erro absoluto, né, seja o seu erro relativo, né, quando a gente faz essa suposição do geode, ou do quase geode, do modelo paralelo, né, ao geode, ao quase geode real, né, para fazer o nivelamento no método relativo. Enfim, então também vai afetar tanto a qualidade do modelo, né, adotado, quanto aí o rastreio GNSS, né, então tem que estar atento a essas duas fontes de erros sistemáticos, né, quando a gente faz o nivelamento por satélites. E vários outros aí, enfim, né, que a gente já viu ao longo do curso, né. E outra questão importante, né, é que no nivelamento GNSS, pelo método relativo, né, a gente tem que ter essa suposição, né, a gente tem que partir de um ponto base que é um SAT/RN, né, então que ele é um ponto que tem a altitude elipsoidal conhecida, determinada pelo rastreio GNSS, é um SAT, como uma referência de nível, né. Então, um ponto que teve ali a sua altitude normal, né, vinculada ao SGB, né, seja via nivelamento geométrico, seja via nivelamento trigonométrico, mas enfim, né, ela foi determinada partindo de alguma RN do SGB, né. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? Porque uma vez que eu uso o relativo, beleza, eu consigo determinar a altitude normal do meu ponto. Só que aquele ponto, né, ele não pode servir como ponto base, né, para um novo posicionamento GNSS, um novo nivelamento, né, por satélite GNSS pelo método relativo. Por quê? Porque ele não é um RN, né, ele é um SAT, ok, né, ele teve a altitude elipsoidal determinada por satélites, mas essa altitude normal que ele teve veio do modelo, né, veio do método relativo aqui, enfim. Então eu não posso considerar ele como uma RN, né? Não posso considerar essa suposição que é aqui do geode do modelo paralelo ao geode real, porque ou quase geode, né, enfim, do modelo paralelo ao quase geode real. Porque naquele ponto a gente não fez um nivelamento geométrico amarrado a uma RN, enfim. Né, então ele já veio do próprio modelo, né? Então ele não é uma RN. Então, enfim, ele tem essa limitação que eu posso fazer uma vez, né, para determinar aquele ponto. Determinar a altitude naquele ponto, beleza, tem a precisão e tal, mas ele não pode ser um novo ponto base, né, ele não é um SAT-RN, tá, ele é apenas um SAT cuja altitude normal foi determinada pelo nivelamento por satélite GNSS, mas ele não é uma referência de nível, né. Então esse é um pré-requisito básico aí, né, que a gente tem que ter cuidado, atenção, né, quando a gente está usando aí o nivelamento por satélite GNSS também, tá. Bom, algumas considerações, então, sobre os métodos de nivelamento, né? Então, na questão do nivelamento geométrico, né? Claro, ele tem uma alta precisão, né? Ele é o método mais preciso atualmente, né? Mas ele tem uma baixa produtividade, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer aquelas visadas intervisíveis, né? Intervisíveis não, né? Mas tem que fazer as visadas array, avante, equidistantes, né? Elas não podem aí exceder 60 metros para o SGB ou 80 metros, né, para uma RRCM, então, enfim, são visadas aí de dezenas de metros apenas, né, então se a gente tem que fazer um transporte por quilômetros, obviamente a produtividade não vai ser, né, alta, né. Então, quando que a gente vai utilizar o nivelamento geométrico, né? Então, esses levantamentos ditos de primeira ordem, né, como para o SGB, para implantar referências de nível do SGB, ou, né, para uma rede de referência cadastral municipal, né, então, a gente quer determinar a altitude com alta precisão, né, desse nosso ponto, né, desse nosso ponto de referência, né, desse nosso RN. E ele tem essa limitação, né,
de visada em obstáculos naturais e artificiais. Como as visadas não podem se estender muito, né, até sentar algumas dezenas de metros aí, obviamente ele vai ser muito sujeito, né, a problemas aí, né, como morros, né, como rios, né, enfim, como paredes, né, e que a gente tem que ficar se desviando, enfim, obstáculos naturais e artificiais, né. Mas, eventualmente, a gente pode contornar, né, então tem um exemplo aqui, né, então a gente não conseguiria instalar o nível a equidistância das duas miras, nesse caso, que é a situação ideal, né, porque elimina ali curvatura, refração, uma série de erros em comum, né, porque tem um valo aqui, né, então, entre os dois pontos. Mas então a gente pode usar uma versão modificada aí do nível antigeométrico, né, onde a gente considera a mesma distância ré, Dzinho, né, e faz essas visadas recíprocas, né, dos dois lados, né. Então, primeiro faz a ré aqui nesse caso, né, e lança avante, depois lá com o nível na outra situação também, né, busca fazer uma ré com mais ou menos a mesma distância, Dzinho ali, né, e lança avante, e aí, considerando essa reciprocidade, né, essas duas leituras aqui, né, a ré e a avante, mais ou menos a mesma distância da ré, enfim, a gente conseguiria eliminar aí uma série de erros sistemáticos, como no caso do nivelamento com as visadas, né, com um nível posicionado ali à equidistância das duas miras, né. Então, uma forma de contornar aí pequenos obstáculos, mas obviamente não vai valer lá para o alto mar, né, para um rio aí com centenas de metros, né, enfim, aí tem que usar aquele modificado mesmo, né. Inclusive, eu fiquei pensando por que o IBGE não fez isso lá para ligar o Marégrafo de Santana, né, o Dato de Santana lá no estado do Amapá, né, já que é possível fazer essa travessia de rios, né. E aí eu fui ver depois que, só que lá a margem do rio são algo de vários quilômetros, né? Então o IBGE fez até 3,5 quilômetros, só que lá a gente está falando de 8, 10 quilômetros, pelo que eu dei uma olhada no Google Earth, né? Então é muito rio mesmo, né? Não, de fato não tem como fazer a travessia, né? Então o Amapá fica isolado lá, né, com a sua rede altimétrica própria. Mas enfim. Outra questão, claro, né, vamos pensar como é que a gente determina por nivelamento geométrico, né, a altitude normal aí, né, de uma base da RBMC que está lá no telhado, né. Então, justamente essa questão da limitação das visadas aí, né. Então, como é que a gente faria para, né, tendo ali que tem que subir uma escada, né, que vai dar para o forro, que vai dar lá para o teto, o teto pode cair, né, não é uma superfície muito estável, enfim. Como é que a gente determina por nivelamento geométrico, né, altitudes da RBMC, da rede de pontos SAT da rede brasileira de monitoramento contínuo, que geralmente estão em topo de prédios, né? Então é uma grande limitação, né, que é essa restrição, né, esses obstáculos naturais e artificiais, como até mesmo prédios aí, né, que podem ocorrer, né? Então, claro, daí para esses casos tem o nivelamento trigonométrico, né? Então ele tem uma alta produtividade, né? Ele é mais produtivo que o nivelamento geométrico, porque ele é medições com a estação total, né? Então a estação total mede o ângulo e a distância, eu já tenho ali a planimetria e a altimetria, né? Integrado, né? Não tem o mesmo nível de precisão, né? A gente pode falar de uma média precisão, né? Que a gente está falando aí de alguns centímetros por quilômetro, né? Ao contrário do nivelamento geométrico, enfim, mas eu eventualmente posso utilizar, por exemplo, até mesmo em redes de referência cadastrais municipais. Por quê? Porque centímetros por quilômetro, beleza, mas para uma visada aí de 100 metros, né, de repente atende, né, então, enfim, então não tem a precisão do geométrico, mas para distâncias curtas a gente pode eventualmente considerar que também é de alta precisão, né, para visadas curtas aí, enfim, e tem a questão da produtividade, né, o fato ali de ser um levantamento com estação total, né. E também, claro, muito utilizado para pontos inacessíveis, né? Então, eu quero determinar a altura de um prédio, por exemplo, né? A altura de um morro, sei lá, enfim, que eu não tenho como lá subir e ocupar aquele ponto, né? Então, tem métodos, né, de nivelamento trigonométrico que me permitem determinar, então, a altitude ou o desnível, né? A altura relativa aqui, enfim, desse tipo de alvos, né? Então, um levantamento muito utilizado também na determinação de altitudes, né, ou de desníveis aí, né, de pontos inacessíveis, tá? Bom, o nivelamento GNSS é absoluto, né, para agrimensura, topografia, geodésia, né, ele não tem grandes aplicações, né, por quê? Porque a gente está partindo aí de 17 centímetros de erro do modelo, né, então é uma baixa precisão, pelo menos esse MapGel, né, a nível nacional. Pode ser que eventualmente algum município aí tenha um modelo local de melhor precisão.
Mas enfim, mas ele tem a vantagem, né, ele é baixo custo, eu só preciso fazer o rastreio de GNSS no ponto, não preciso fazer nivelamento geométrico, nem trigonométrico, né, porque eu vou usar um modelo gratuito ali para fazer a transformação da altitude elipsoidal, né. Então ele tem um baixo custo, por assim dizer, né, com a gratuitidade do modelo, né. Então, quando que eu vou utilizar, né, um profissional, técnico, agrimensura? Então, sei lá, por exemplo, quando eu tenho que ter altitudes normais de referência, mas a qualidade delas é decimétrica, né? Não estou falando de uma rede de referência, cadastral municipal, enfim. Então, quando que um profissional técnico em agrimensura, né, poderia trabalhar com nivelamento de GNSS absoluto? Vamos supor que, por exemplo, né, ele precisa ter altitudes normais, porque foi vinculado lá no projeto que tem que estar associado ao datum vertical, né, do SGB, mas não especificou uma precisão ali milimétrica ou centimétrica, né. Então, por exemplo, eu quero determinar aqui, né, estou fazendo um estudo aqui para ver qual que é o tamanho, né, da área alagável, né, quando tem a cheia de um rio, por exemplo, né. Então, pode ser que eu esteja, né, não precisa de uma precisão milimétrica ou centimétrica nesse caso, né? E aí eu posso trabalhar aí no decímetro, né? Que é o que o modelo fornece. Porque, claro, né? Daí eu, sei lá, posso estar ali numa região que a ondulação geoidal, né? Quase geoidal, enfim, é de 10, 20, 30 metros, né? Então, de fato, tem uma diferença significativa, né? Para dizer, não, a cota de inundação, né? A altitude de inundação é essa, né? Ou aquela. Então, 20, 30 metros faz diferença, né? Mas o valor, né, dessa altitude não precisa estar com precisão ali milimétrica ou centimétrica, né? Então, nessa situação, de repente, o decímetro, né, que o nivelamento de GNSS absoluto me fornece, usando o MapGel, por exemplo, né, 2015, pode atender, né? Deixa eu só ver por que não perdeu a animação aqui. Então, aqui é um exemplo desse tipo de aplicação, né? E já o relativo, né? Então, claro, né, como eu comentei, ele tem ali essa precisão de 2 milímetros, né, por quilômetro, 2 ppm, né, pode ser considerada uma alta precisão, né. Ele é mais produtivo que o nivelamento geométrico, sem dúvida, né. Então vamos pensar, né, eu tenho alta precisão e alta produtividade, né, no relativo. Então, por que, né, usar o geométrico ao invés do relativo, né? Mas aí eu tenho uma limitação, né, eu preciso que seja um ponto tanto RN quanto SAT como ponto base, né? Então aquele ponto tem que ser um RN com condições de rastreio, né? Não necessariamente todas as referências de nível têm condições de rastreio, pode ser que não tenha, e aí não tem jeito, só via nivelamento geométrico, né? Dependendo então tem essa questão, né? Outra questão é que os 2 ppm, os 2 milímetros por quilômetro, né? A gente não pode fazer um nivelamento aí de 100, 200 km pelo metro relativo, porque essa suposição do paralelismo já foi, né? Então, o ideal, né, tem um artigo, né, na Revista Brasileira de Cartografia que recomenda aí para até 50 km, né, a aplicação desse método, né? Então, enfim, dependendo da situação, pode ser que eu tenha um RN-SAT mais longe, né, do que isso, né, e aí não tem jeito, aí eu deveria usar um RN mais próximo, né. Vamos supor, eu tenho um RN-SAT, né, só que ele está lá a 60 km do local. Não dá para fazer o GNSS relativo. Mas tem um RN normal, que não é um RN-SAT, né, ele não tem condições de rastreio, que está ali a 4 km. Né, então, nesse caso, nivelamento geométrico. Né, então, tem essa questão de restrição. Né. Mas ele tem uma grande vantagem também, né, que é o seguinte, ó, o que eu preciso do base, ao contrário do posicionamento GNSS relativo, não é a ocupação simultânea base e rover, né? O RTK, o relativo, só funcionam com, né, simultaneidade das ocupações, né? O base e o rover, né, simultaneamente ocupados e ligados, né? Eu não posso ocupar o base num horário e o rover no outro e querer fazer um relativo entre eles, né? Não dá, tem que ter essa simultaneidade dos rastreios, né? Mas, no nivelamento GNSS, não. O que eu preciso é da altitude elipsoidal, que veio do rastreio GNSS, e da altitude normal, que veio do nivelamento, né?
Só isso que eu preciso. Eu não preciso ocupar de fato o ponto, se ele já foi ocupado, se ele já é um RN-SAT, por exemplo. Então, se ele foi destruído, por exemplo, ó, não me importa, né? Mesmo que ele tenha sido destruído, não me importa. Eu só preciso saber a sua altitude elipsoidal, né? E a sua altitude normal. Claro, e a sua localização geográfica, ali, enfim, que vem do rastreio GNSS também, né, para poder obter ali a ondulação geoidal calculada no modelo, enfim. Mas eu só preciso do resultado do processamento, né, do GNSS e do resultado do nivelamento da altitude normal. Então eu não preciso ir lá ocupar aquele ponto, né. Se ele já é um RN-SAT, eu não preciso ir lá ocupar ele, né. Se ele é só um RN e tem condições de rastreio, eu posso transformar num SAT. Se ele só é um SAT e tem um RN nas proximidades, eu posso transformar ele num nivelamento. E se ele é um RN, desculpa. E se ele já é um RN-SAT, aí eu não preciso nem visitar o local, não preciso nem lá ocupar ele, só preciso das monografias. Ele pode, inclusive, estar destruído, né? Eu vou direto nos pontos que eu quero, né, nos pontos rastreados. Então, essa é uma grande vantagem do nivelamento GNSS relativo, tá? Não requer ocupação, né, por parte não necessariamente ele requer ocupação por parte do profissional. Eu preciso apenas, né, dos resultados ali do nivelamento da altitude normal e do posicionamento GNSS. Se isso já foi feito, ótimo, não preciso nem ocupar o ponto, né? Então, nesse caso, não faz nem diferença se ele ainda existe ou se ele já foi destruído. Tá? Eu vou direto nos pontos de interesse. Beleza? Então, de forma geral, é isso, tá, pessoal? Né? Nessa questão da altimetria, né, dos métodos de nivelamento, né? Então, novamente, né, não tem nenhum que apresente vantagem em todos os casos possíveis, né, e não tem nenhum que só apresente desvantagem em todos os casos possíveis, né. Então, tem situações em que o geométrico é mais adequado, tem situações com o nível, né, tem situações que o trigonométrico com a estação total é mais adequado, né, tem algumas situações, né, em que até mesmo o nivelamento por satélite NSS absoluto, né, pode ser o mais produtivo ali, enfim, né, pela precisão, né, em função da precisão do serviço, né, então quando a precisão é decimétrica, pode ser que ele seja, né, o mais atraente, enfim, embora isso seja um tanto raro, né, para o profissional de agrimensura, e topografia, geodésia, enfim, mas eventualmente pode ocorrer. E tem outras situações em que o nivelamento de GNSS relativo, né, pode ser aí, o mais adequado, considerando essas questões, né, que o meu ponto base tem que ser um RN-SAT, né, então, enfim, dependendo da aplicação, de fato ele pode ser, né, o mais produtivo, aí, o mais adequado também. Então, os três métodos, né, os três instrumentos, nível, estação, total, GNSS, enfim, devem ser aí, né, permanecer aí ao longo dos próximos anos, enfim, tá? E situações muito específicas, como aquela de travessia de rio ali, né, travessia em alto mar ali, né, visadas ali de centenas de metros ou quilômetros, enfim, ainda pode ser que tenha métodos que não são nenhum desses convencionais aí, né, como aquele nivelamento trigonométrico modificado, né, seja com nível, seja mais recentemente com as estações totais, né, então, enfim. Mas de forma geral seriam essas as principais considerações aí, então, referentes aos levantamentos altimétricos.